quando você sai do Pânico, isso é gatilho pra caramba pra você? Foi um momento muito duro? Ou quase que um alívio, do tipo, eu não tenho mais que conviver com essa história e com... Obviamente também o programa foi se modificando e dava pra sentir em você um fardo quase a carregar, seu contraponto ali e tudo mais. Eu até na época fiquei... Sim, você foi uma das pessoas mais legais, assim, públicas, porque... porque eu senti um apoio, né? A gente, neste momento, eu me senti muito sozinha. E ver algumas pessoas, assim, que estavam lá sempre, me apoiando, sempre, foi importante, assim. E eu te agradeço publicamente por isso. Não tem que agradecer, não é só por você, obviamente, porque eu gosto pra caramba de você, mas porque você tinha uma função importantíssima na discussão política, mais do que especificamente do programa. Você tinha uma figura muito importante ali. No momento onde é importante, no momento onde debate era algo vital. Era 2018. Logo depois da eleição de um cara que não ia para debate. Quer dizer, tava tudo extremamente polarizado. Assim. Naquela época, parece que internamente não tava entendendo isso. E naquela época, o que tava acontecendo? Eu tava muito mal, o Pânico tinha acabado na TV e o que tinha acontecido? Eu travei aqui do meu lado, eu fiquei, tipo, sorrindo só de um lado. Daí acharam que eu tinha um derrame, eu fui pro hospital. Então eu tava muito tensa, muito nervosa, eu já queria sair. E o meu plano, o Bola tinha saído, né? Ele nas férias. O meu plano era sair nas férias do ano seguinte. Porque o Bolsonaro ia ser empossado. Eu falei, eu não vou conseguir aguentar. Só que aconteceu uma briga lá. Internamente aconteceram brigas comigo, porque eu sou uma pessoa realmente muito intensa e eu não gostava da linha editorial, e eu falei, não quero fazer essa entrevista. E não era só a última entrevista que eu fiz, que foi com o cantor Biel, não tem nada a ver, aquilo ali só foi a última coisa. Não pensem que aquilo foi o derradeiro ponto. Mas por algumas semanas eu estava muito estressada. Eu já não ia no programa diariamente, porque eu chegava em casa com muita dor mesmo. O meu psiquiatra e uma outra médica de dor achavam que eu tinha fibromialgia, porque eu estava com todos os sintomas. E para você ter fibromialgia, você tem que fazer um monte de exame, não dá nada para que seja fibromialgia. Depois foi provado que eu não tinha fibromialgia, que era tudo dor de ansiedade. Estresse mesmo. Exato. E eu falei que... daí aconteceu isso, eu quis sair, etc. Mas o que aconteceu... o programa já não fazia mais sentido comigo. Eu sempre fui o contraponto. Eu entrei lá com 19 anos. Eu comecei a ligar no Pânico. Pra quem não sabe, eu era uma ouvinte. E eu ligava no Pânico bem na época que eu fui diagnosticada com depressão. E pra mim era uma diversão, sei lá, eles achavam que eu falava bem. Então eu inventei um personagem, uma menina insuportável, que na verdade era eu, uma pessoa com depressão chata pra caralho. E eles gostavam da minha eloquência, sei lá. E daí, aquele personagem foi tomando forma e eu virei aquela pessoa. E passei anos e gosto muito de todo mundo lá e não tenho nada pra falar de ninguém lá. Só que isso foi gerando muita... O contraponto inicial, qual era o meu contraponto? Eu era uma menina chata que brigava com as capas da Playboy. Depois, a rádio sempre foi de direita. E depois eu sempre falei que gostava do Lula, que eles zoavam que eu estudava na escola de lata, porque eu sou da periferia, blá, blá, blá. Sempre piadinhas que para aquele contexto histórico, há 15 anos, não era... engraçadinho. Depois o Brasil foi para um lugar e eu fui junto, né? Porque a maior emissora de rádio do país, o programa que tinha mais audiência naquele horário. E daí o Brasil virou outra coisa e eu acabei virando outra coisa. Só que eu já não tinha mais energia, por ser hipersensível, para ser a primeira pessoa da esquerda teoricamente da esquerda, a defender a bandeira vermelha naquele lugar. E eu não tinha energia, e eu não tinha também tanta vontade de ficar falando, sabe, sobre aquilo 2 horas. Então
eu já não tinha interesse pelo programa, eu já não tinha também coragem de ir embora. Por que eu não tinha? Porque eu não sabia se eu ia conseguir um salário, eu não sabia se eu tinha capacidade de conseguir viver de comunicação, eu não sabia se eu tinha... se eu tinha criado uma rede para viver das coisas que eu poderia criar. Eu não sabia. Cara, eu tenho uma autoestima no chão, sabe? Eu odeio essa expressão também, mas são muitas camadas. Não era só aquilo que vocês viam. Uma pessoa desinteressada jogando Candy Crush. Era uma pessoa desinteressada, assim. As pessoas, meus amigos mesmo mandavam uma mensagem: você não tá interessado pelo programa? Não estou interessado pelo programa porque o programa tá acabando com a minha vida. Tá acabando com a minha vida, mas eles me pagam meu salário. Meu aluguel é caro, eu tô morando em Perdizes, porra. Sabe? Então era muita coisa. E daí teve um dia que eu... liguei, eu falei, eu vou embora, porque a semana tava muito difícil. O meu plano era pegar tudo que eu ganhei e, conseguir viver alguns meses e conseguir fazer meu podcast pra frente, porque ainda era um começo do podcast, né? 4 anos. Então, mas eu não tinha confiança nenhuma, era tudo meteção de louco, porque eu sou impulsiva também.